Tá. A gente já viu o seguinte, se o produto misto é zero, os vetores são planares. Se o produto misto não é zero, então os vetores não são coplanares e formam um paralelepípedo. Né? Ou seja, eles não estão no mesmo plano. Se eles estão no mesmo plano, o produto misto é zero. Se eles não estão no mesmo plano, eu tenho um volume. Né? Ou seja, volume zero. Tá? Se a gente fosse pensar assim, corresponderia, então, a os vetores são coplanares. Né? Bom, então, o que nós vamos fazer nessa terceira parte? Tratar da situação quando o volume, ou melhor, quando o volume é diferente de zero, ou seja, quando eu tenho um sólido, né? Ou seja, quando o produto misto ele gera um sólido, e esse sólido que ele vai gerar, né, é um paralelepípedo. É o que nós temos, um paralelepípedo. Tá. Então, nós temos aqui três vetores. Esses três vetores, o U, o V e o W. E esses três vetores formam um paralelepípedo. E esse paralelepípedo, que esses três vetores formam, né, tem módulo, ou melhor, tem volume 16. Ou seja, o volume deles, desses três, o volume desse sólido formado é o volume desse paralelepípedo é 16. O bug deu aqui, deu agora um bug. Tá. O PowerPoint me sabotando. Então tá. Se como ele está dizendo para mim que o volume do paralelepípedo é 16, então ele está dizendo para mim que o volume, né, ou seja, o volume é 16. Isso implica que o módulo do produto misto UVW, módulo do produto misto, é 16. Por que eu falo módulo do produto misto? Porque se nós formos olhar no exercício anterior, na dedução anterior, a organização que U, V e W vão estar para que o número seja positivo é uma. Mas a gente pode fazer o determinante de qualquer forma que ele vai dar o mesmo resultado, só que ele pode dar um resultado com o sinal trocado. Então, a gente sempre tem que garantir que o número vai ser positivo usando o módulo. Então, o que é o volume? O volume, né? O volume é o módulo do produto misto. Então, vamos ver como é que fica essa história do módulo. Esse módulo é importante nessa jogada. Então, tá. Então, o volume é o módulo do produto misto e o produto misto, repara que eu estou separando as coisas. O volume é o módulo do produto misto. O produto misto, o determinante. Então, eu separei as coisas. Módulo é uma coisa, produto misto é outra. Tá? Então, primeiro eu vou calcular o produto misto. Então, vamos lá. Para calcular o produto misto, eu vou fazer o determinante. Aqui o determinante. Coloquei aqui. Tá. Então, vou calcular o produto misto. Calculei que é resolver o determinante. O determinante tem um M. Eu resolvi de novo por Laplace, porque eu acho que é mais organizado. E ele segue a mesma lógica do produto vetorial. Então, dessa maneira, aqui eu tenho menos 2 vezes 3, aqui eu tenho menos 2m, e aqui eu tenho menos 1, mais 2. Isso dá mais 1 vezes menos 2, que é esse menos 2 aqui, né? Esse 3 aqui, e esse m aqui, ou seja, pegando sempre a primeira linha.
Então, fazendo a continha, eu vou ficar com menos 6 e menos 2. Então, menos 6 com menos 2 dá menos 8. E aí eu tenho menos 2m. Então, vai ficar menos 8 menos 2m. Meu produto misto é menos 2m menos 8. Mas como o volume é um módulo do produto misto, né? Temos que respeitar isso, né? Ou seja, isso aqui é igual a isso aqui. Isso aqui é outra cor. Então, isso aqui, né? É isso aqui. Coloco isso aqui. Veja. Agora, então, eu vou para a etapa do módulo. Então, na etapa do módulo, nós temos o seguinte. Menos 2m menos 8 é igual a 16. Então, o que acontece? Vamos pensar no módulo. O que é o módulo? Se eu tenho um número, né? Então, sei lá, módulo de x igual a 5. Eu digo assim, ó, módulo de x é igual a 5. Tá? Então, se o módulo de x é igual a 5, o que eu posso dizer do x? Ou o x é 5, ou o x é menos 5. Uma das duas. Esse x pode ser 5, ou o x pode ser menos 5, porque tanto faz. O módulo de 5 é 5, o módulo de menos 5 é 5. Tanto faz. Ou seja, isso aqui é uma consequência intuitiva dessa equação. Ou seja, essa é uma equação que a gente não faz continha. A gente olhou para ela e diz assim, olha, se o módulo de x é 5, o x só pode ser 5, porque módulo de 5 é 5, e módulo de menos 5 é 5. Ou seja, então esse x também pode ser menos 5. Seguindo essa mesma lógica, eu vou chegar à seguinte conclusão. O m, o menos, ou seja, o menos 2m menos 8 pode ser 16, porque se menos 2m menos 8 for igual a 16, então o módulo de 16 é igual a 16. Ou, nós temos o ou aqui, ou, né? O menos 2m menos 8 é igual a menos 16. Por quê? Porque se menos 2m menos 8 for igual a menos 16, então eu vou colocar menos 16. O módulo de menos 16 é 16. Então tem que ter essas duas possibilidades. Então tá. Vamos ver como é que fica. O menos 8 passa para o outro lado. Então vai ficar 16 mais 8. 16 mais 8 dá 24. 2 que divide 24 dá 12. Com o sinal negativo, menos 12. Né? Ou seja, a etapa que eu pulei aqui foi que o m é igual a 24 que divide menos 2. Então deu menos 12. Próximo, do outro lado. Do outro lado, nós tínhamos menos 16. Então aqui era menos 8. Passou para o outro lado, ficou mais 8. Tá? Desta maneira, né, eu tenho menos 16 mais 8, dá menos 8. Então, menos 2, quando ele é igual a menos 8, que divide menos 2, então isso é 4 positivo, certo? Bom, então quando vocês resolveram esse exercício lá no pré-aula, tinha duas respostas. Ou m é menos 2, ou m é 4. E aí, alguém vai dizer, mas como? Não tinha uma Bhaskara. Até, não tinha uma Bhaskara, mas tinha módulo. E lembrando que, né, que a Bhaskara, vamos dizer, também pode ter só um resultado, né? Não necessariamente ela tenha dois, ela pode ter no máximo dois. Certo? Bom. Agora vamos para uma consequência do volume do paralelepípedo, é o volume do tetraedro. O que é o tetraedro? O tetraedro é um triângulo, é uma
pirâmide de base triangular. Então, tetraedro é uma pirâmide de base triangular. Tá? Ou seja, eu tenho apenas 4 faces, eu tenho 4 triângulos. Tá? 4 triângulos. Isso me forma uma pirâmide. Então, eu posso calcular o volume de um tetraedro, tá? O produto misto. E é muito simples. O volume de uma pirâmide, isso aqui é o volume de qualquer pirâmide, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Tá? É o volume de qualquer pirâmide. Então, o que acontece? Minha área da base, que é um triângulo, né, ela vai ser, por exemplo, AC vezes AB, né, dividido por 2. Isso a gente viu na aula passada, que a área de um triângulo, né, pode ser o produto vetorial dividido por 2. A minha altura segue o mesmíssimo raciocínio, né? Eu vou ter um θ aqui e vai ser a projeção do AD sobre o meu produto vetorial. Ou seja, eu estou projetando o vetor AD sobre o meu produto vetorial. E essa projeção é que corresponde à minha altura. Desta forma, né, fazendo, né, essa continha, que eu tenho? Eu vou colocar a área da base aqui, vou colocar a altura aqui. Então, vai ficar 1/3, porque isso aqui é a mesma coisa que 1/3, né, de AB vezes H. 1/3 vezes 1/2, porque isso aqui é a mesma coisa que 1/2 vezes o módulo, né, vezes a altura. A minha altura é essa aqui, né? Tal qual como a gente viu anteriormente. Isso aqui resultar o quê? No módulo, né? Só fazer um passo anterior. Então, vai resultar no quê? Num sexto vezes, né? Um sexto vezes quem? Né? Isto aqui define o quê? Isto aqui define, como a gente viu lá na aula de produto escalar, isso aqui define o produto escalar entre o AD, produto escalar entre o AD pelo vetor AC, AB. Ou seja, eu estou definindo, então, essa expressão aqui, ela define o produto escalar entre o AD, então, ela define o produto escalar entre o AD com esse vetor aqui. E esse vetor aqui é o AC vezes o AB. E esta operação aqui, combinada de produto escalar com produto vetorial, nós estamos estudando na aula de hoje como sendo o produto misto, né? Então, o meu volume nada mais é do que o produto misto entre AB, AC e AD. Na verdade, não é só o produto misto, é que o professor está fazendo uma falha. É o módulo do produto misto, né? Isso aqui, ó. Então, novamente, a gente vê que isso aqui definiu, então, o meu produto misto. O que agora acontece? O volume do tetraedro nada mais é do que o que a gente tinha feito agora, mas dividido por 6. Tá? Igual, mas só que dividido por 6. Ou seja, o volume do tetraedro é 1/6 do volume do paralelepípedo. Tá? Então tá. Bom, vamos indo. Aqui o Zoom está me dizendo que a minha conexão de internet está instável. Bom, vamos ver o seguinte. Né? Bom, se eu tenho aqui, eu tenho esses pontos. O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D. Né? Então, tem esses pontos. Então, eu quero, são pontos de um tetraedro, né? E o meu D é meu vértice. E ele pede o seguinte, calcule a altura relativa ao vértice D. Então, a altura, novamente, a mesma coisa, né? A altura, ela é um
ela é uma reta que vem lá do vértice D, né, vem lá de cima, a reta, até a base e me forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, para nós fazermos esse exercício, nós vamos ter que olhar para as duas coisas. Vamos olhar para a geometria espacial. Na geometria espacial, ela diz o seguinte, que o volume de um tetraedro vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Na geometria analítica, a gente sabe que o volume do tetraedro, né, é um produto misto, sendo que a área da base, né, nesse caso aqui, vamos voltar lá. Volta aqui. Sendo que nesse caso a minha área da base é composta pelos vetores AB e AC, né, ou seja, AB e AC. Então, por isso que quando ele falou ali, né, que a minha área na geometria analítica é AB e AC, né, porque na figura, a minha base é composta por AB e por AC. O volume vai ser, então, o produto misto entre vetores desse tetraedro. Eu tenho os vértices AB, AC e AD. Então, para eu calcular esse produto misto, eu vou pegar qualquer combinação entre os 4 pontos. Tá? De qualquer... Alguém pode ter pensado, sei lá, em BC, DB. Pensem na combinação que vocês quiserem. Eu pensei em AB, em AC, em AD. Professor, mas se eu tivesse, em vez de botado AD, tivesse botado BD, em vez de AC, CA. Não interessa. Qualquer combinação entre os 4 vetores. Ou seja, você vai ter, né? Você tem 4. Aquela velha coisa aquela velha questão de análise combinatória. 4, 2 a 2. Eu tenho 6 possibilidades, né? 6 possibilidades. Na verdade, eu tenho 12, né? Porque eu posso inverter o sentido ainda, né? Em vez de fazer AB, fazer BA. Então, teria 12 vetores. E eu escolhi só 3. Bom, eu escolhi esses daqui. Tá? E se você tivesse escolhido, dentro desse espectro aqui de 12 vetores, tivesse botado aqui, por exemplo, DD, né? O resultado ia ser o mesmo. Se você quiser tentar, depois tente. Tem que dar o mesmo resultado. Se não der o mesmo resultado, tá errado. Tá errado o seu, não o meu. Então, feito peguei os 3 vetores, vou calcular o produto misto. Então, vou montar lindamente o meu determinante. Aqui, na ordem. Tá. Apliquei o método de Laplace, porque o professor gosta do método de Laplace, mas se o aluno gosta de Sarri, passa por Sarri. Né? Então, vamos ver se o professor fez certo. Então, eu peguei o 4, sobrou essa matriz aqui. Menos 3, 1, 2 e menos 2. Peguei o menos 2, sobrou 1 e 5, 2 e menos 2. Peguei o 2, sobrou 1 e 5, menos 3 e menos 1. Tá? Lembrando que o sinal negativo se dá pela posição 1 e 2. Então, fazendo a continha, vai ficar 6 positivo com 6 mais 2, 8. Menos 2 com menos 10 dá menos 12. Menos 1 com... Isso, menos 1 com mais 15 dá mais 14. Tá? Então tá, fazendo a continha, 8 vezes 4 dá 36. Né? Menos 12 com menos 2 dá menos... Que deu
32 menos 24, né? Porque esse número aqui dá 24 positivo. Isso dá 24 positivo, mas eu tenho esse sinal negativo aqui. Então, deu menos 24. E isso aqui dá quanto? 28 positivo. Então, menos 24 mais 28 dá 4. Com 32 dá 36. Tá? Então tá. Feito isso, vamos adiante. O meu produto misto entre eles dá 36. Dessa maneira, tendo em vista que o volume do tetraedro é um sexto do módulo do produto misto, e o módulo do produto misto é 36, um sexto vezes 36 dá 6, né? Então, o que nós temos? Então, vamos voltar para cá. Da geometria, nós temos esse resultado. Né? Volume igual a da base vezes a altura. Geometria analítica, a gente já sabe que o volume é 6. O volume, nós já podemos fazer essa conexão. Pegar esse valor e colocar aqui. Ou seja, pela geometria analítica, a gente já calculou o volume. Falta determinar quem? Isso aqui, porque isso aqui é o que o problema está pedindo. Isso aqui é o objetivo do nosso problema. Tá, então vamos calcular a área da base. A área da base ela é composta só por dois vetores, a B e a C. Então, não tem escolha, tem que ser só o AB e o AC. Tá. Então tá, o AB e o AC estão aqui. E como a gente sabe que a área da base ela vai ser dada pelo módulo de um produto vetorial, isso visto na aula passada. Então tá aqui o nosso produto vetorial. Tá? Novamente, um outro determinante. Então, aplicando por Laplace, o I, o J e o K. Né? Então, o I ficou menos 2, 2, menos 3 e 2. Para o J, não negativo, 4, 1, 2 e 2. E para o K, né, senhor? Olha só. Olha só. E para o K, né? E para o K, nós vamos então ter menos 4 mais 6, 2 positivo. Nós vamos ter 8 menos 2 dá 6 positivo, mas como tem um sinal de menos na frente, vai ficar menos 6. Eu tenho 4 vezes 3 dá menos 12, mais, só que menos 1, melhor, 1 vezes menos 2 dá menos 2, né? Ou seja, vai ficar menos 12 menos 2, né? Ou seja, vai ficar menos 12 mais 2. Então, isso aqui dá menos 10. Tá. Então, tudo ok. Bom, mas como, então, a minha área da base corresponde ao módulo desse produto vetorial, vou calcular o módulo do produto vetorial, então vai ficar 2 ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 10 ao quadrado. Isso dá raiz de 140. Então, agora a gente já tem a conexão das coisas, né? Ou seja, eu tenho este conecta aqui. Este conecta aqui. Aí, então, a pergunta é, qual é a altura, né? Então, vamos lá. A altura está aqui. Então, nós fizemos essa conexão. A geometria analítica resolveu o problema. Mas a gente precisa desse detalhe lá da geometria espacial. Então, fazendo tudo isso, conheço o volume, conheço a área da base, só substituo nos seus devidos lugares, né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar o 6 pelo 6, e aí eu vou chegar a esse resultado aqui, né? Vai ficar 6 igual a raiz de 140. Professor, a área da base dividir por 2.
Ô, Celso, não Vamos voltar lá. seria, em vez do Volta. 6, não seria o 3? A área da base é dividido por 2. Isso aí mesmo. Aí, valeu. Só, olha aqui. A área da base, ó, vocês estão antenados. Foi uma pergunta, Soreta. É isso mesmo? Sim, senhor. Sim, senhor. Ah, Exatamente. tá. A área da base é dividido por 2. Tá. Então tá. Faltou aqui, isso aqui. A minha área da base é dividida por 2. Bem certinho. Vamos arrumar aqui, né? Nós não estamos correndo contra o tempo. Apesar, de novo, de vir a mensagem de que a minha internet é instável. Né? Enfim. Então, como o colega bem lembrou aqui, isso aqui é um meio. Né? Um meio porque é um triângulo. Um meio que é um triângulo. Bom. Tá. Então, o que acontece agora? Isso aqui é dividido por 2. Então, isso aqui vai ser dividido por 2. Então, isso aqui dividido por 2, o que vai acontecer? Vai ficar 36 igual a raiz de 140, né, dividido por 2 vezes h. Né? Então, o que vai acontecer? Isso aqui nada mais é do que 36 vezes 2 é 72. Isso. Celso, Vale? olha só, a fórmula está dizendo a área da base vezes a altura dividido por 3. Por que tu está usando dividido por 6? Ah, é que aqui tá. E aí lá não é 36, né? E é 12. Né? Ah, muito bom. É 18, desculpa. Isso aí. Isso aí. Olha só o que a gente chegou. Então, isso aí. Ó, a minha fórmula é essa aqui. Né? Com o 3, não com o 6. Né? E aí, o que aconteceu? Eu coloquei tudo aqui. Então, vai ficar 18. E aí sim vai voltar para o 36. No final das contas, aquela história, né? Eu fiz 1 mais 1 ser igual a 3. Eu fiz 1 mais 3 ser igual a 2. A resposta era para ser 2, mas eu fiz a conta errada. Tá? Então a resposta estava certa, mas a conta estava errada. Tá? E ainda está 16 igual ali, tem que ser 18. Né? Ah, pois é. É que eu tô com 36. Professor, a gente pode deixar a raiz embaixo ou tem que racionalizar ainda? Se tu quiser racionalizar, a gente pode racionalizar. Vocês fazem cálculo 1 lá, e aí o professor de cálculo 1 quer racionalizar tudo, eu sei. 2 raiz de 70. Né? Ela tem a história dos limites que racionaliza, daí ele manda racionalizar tudo. Né? Se você quiser, mas aqui eu não acho que não seria importante. Tá? Pode deixar assim. Eu não sei, eu acho que racionalizar é importante, mas não é não vai ser o que vai definir. Tá? O que pode acontecer é tu calcular, usar a calculadora para fazer essa conta, né? Se eu fizer 36 dividido pela raiz de 140, vai dar aproximadamente 3. Certo? Bom, então a gente viu aqui, né? Aqui é o último slide que eu tinha preparado, né? E era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu vou postar, eu vou salvar as correções que eu fiz, né? Vou postar para vocês essas correções, né? Eu vou postar ele completo, né? Porque eu postei lá o que eu postei para vocês não está completo. Eu postei para vocês eu postei para vocês uma versão incompleta. Bom, vamos ver o que eu deixei de pós-aula
E eu deixei de pós-aula. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui, pós-aula. O que eu deixei de pós-aula? Eu deixei de pós-aula um questionário. Aqui eu fiz um questionário, 7 questões, tá? E vai abrir agora meia-noite, tá? E ele vai até sexta-feira que vem. Ou melhor, até sexta-feira não, até quinta-feira, tá? Então, são 7 questões, né? Todas estão aqui, é só marcar a resposta que você acha interessante, que você acha que acerta, né? São todas questões envolvendo a aula de hoje, com, né, eu vou dizer para vocês, em todas elas tem um determinante, né? Todas elas você tem que calcular um determinante. Então, não tem... É bem a aula Os de hoje. exercícios que tu fez ali, tudo teve determinante, né? Sim, todos. Tudo... Eles estão, né, extremamente coerentes com o que eu fiz na aula de hoje, certo? Bom, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá? Esse questionário, então, vai abrir daqui um pouco. Vocês não precisam enviar arquivo, mas fazer esse questionário, tá? E semana que vem não tem live, mas tem uma atividade que eu vou postar, certo? Tem um questionário também, como esse, que vocês façam online, né, sem tempo limitado, com duas possibilidades, e baseados em vídeos do portal Avagem, certo? Então, a gente se vê daqui a 2 semanas em live, mas vocês têm atividade para fazer semana que vem, tá? Eu vou contar como questionário também, mas aí semana que vem a gente vê isso, tá?